Vivia em uma cidade pacata do interior, uma família comum, formada por um pai ordeiro, cumpridor de sua palavra positiva, uma mãe, a quem cabia a função de reger a casa, e 3 filhos. Gente, a comida tá na mesa. Hoje deu uma praga no milharal, a colheita desperdiçou todinha. Ô, vida amargurada. Vamos parar de brincar comigo e fazer o nome do pai? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Mas um dia, o pai toma uma decisão que muda o destino de toda a família. Ô família, vem cá todo mundo que eu tenho um comunicado para fazer. Que foi? Cadê a criançada? O que significa isso? É que eu encomendei essa canoa. O quê? Quer dizer então que agora você vai virar pescador e sair por aí vadiando nessa imensidão de água? Tomei minha decisão. Você vai, você fica, você nunca volte. Vocês 3 vão pra dentro, meus filhos. Pai, o senhor não leva junto nessa canoa? O que o filho não sabia é que, no caminho que o pai traçava, só havia espaço para um. Mãe, cadê o papai? Oi, cara! Criança, já pro quarto. Meu marido me abandonou. Meu Deus, que rebuliço. Como pode isso? Simplesmente comprou uma canoa e saiu. Mas assim, de repente, sem um motivo aparente? E o estranho é que ele não vai nem volta. Fica remando sem rumo aqui por perto. Há dias que não pisa em terra, não volta pra casa e não dá notícias. Será que é uma promessa que ele tem de pagar alguma feia doença que eu possa envergonhar? Que doideira, minha Santa Terezinha, ficar tanto tempo dentro de uma canoinha. O povo da cidade já começava a comentar sobre o estranho ocorrido. Fofocavam pelas esquinas, citavam as notícias mais recentes, tentando encontrar o motivo que tivesse levado o pai a tomar a sua decisão. Gente, cadê essa ideia? Pra que essa fogueira? Porque eu acho que vai estar na hora do papai voltar. Valdivino! Valdivino! Vamos entrar com seu papai. Passaram-se muitos anos, e o filho mais velho continuava a deixar comida na margem do rio, como uma pequena demonstração de carinho e consideração para com seu pai. Os vizinhos já não se lembravam do acontecimento. Acontece que a filha se casou e teve um filho. Queria, porque queria, mostrar para o pai o neto. Tá na hora do papai conhecer a Tonha. Pai! Ô pai! Pai! Com o tempo, as pessoas daquela casa foram seguindo seus rumos. A filha se mudou com o marido para longe dali. O filho mais novo também foi embora, morar em outra cidade. A mãe, já envelhecida, foi viver sob os cuidados de sua filha. Trilharam seus caminhos,
seguiram com suas vidas e deixaram que o pai seguisse com a dele. O único que permaneceu na cidade, morando na mesma casa, foi o filho primogênito. Acreditando que o pai, apesar de não dar notícias e não corresponder às tentativas de comunicação, ainda precisava dele, se manteve ali, firme e forte. Chega! Pai, o senhor já está velho. Agora você vem. Não carece mais. Agora o senhor vem e eu, em ambas as vontades, assumo seu lugar nessa canoa. Não quero mais que o senhor se arrisque remando dia e noite nesse rio. Ele está vindo! Está voltando! No momento em que o filho percebeu que o pai havia concordado e que ele teria de substituí-lo na canoa, renunciando a toda a sua vida, se dá conta de que ainda não estava pronto para vivenciar tamanha mudança. Assim, na última hora, fugiu. O remorso que o acompanhou pelo resto de seus dias é apenas fruto de seu ato covarde. Nunca mais teve notícias do pai. Acabou adoecendo e, possivelmente, passou o resto da vida tentando entender o porquê da atitude paterna e pensando em uma maneira de cumprir, ainda que tardiamente, a última promessa feita ao pai. Desejo então, ao menos que, no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessas águas que não param, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro,